Caros colegas de estudo, vamos para mais uma regravação, tá? Do livro do Ed Connell, Hackmore Rains Man. O capítulo de hoje se chama Tornando o Potro Leve, né? Então, o que a gente precisa fazer para deixar o potro mais leve, tá? Vamos lá. Deve-se lembrar que os potros precisam se tornar leves no hackamore para que o cavaleiro obtenha o máximo de ação deles quando são trabalhados. Eles se tornam mais leves ao hackamore quando cedem a ele, e cedem a ele através do uso do doubling. E o uso de uma rédea só com o puxa e afrouxa. Já que puxar e afrouxar significa que um novo movimento está surgindo e isso faz ele responder o sinal, tá? O tucking também ajuda a torná-los mais leves, além de manter o nariz abaixado até descobrirem do que se trata. Descobrir do que se trata, o que eles estão fazendo, né? O trabalho deles. Desde o momento em que o cavaleiro os tira do curral e consegue fazer o doubling até o momento em que eles podem ser levados aonde ele quer, é um período de tornar o potro leve. Tá? Eu até perguntei pro Rudilara, sobre o tucking também, e ele falou que é uma preparação para a transição, tá? Então, eu imagino que não seja só essa coisa da nuca, do pescoço, né? Mas é você arredondar o cavalo, preparar ele para uma transição. Eu acho que eu até já fiz um vídeo sobre isso, se eu não me engano. Mas enfim, eu vou dar uma olhada aqui, se não tiver, eu gravo aqui, porque é um assunto interessante. Os cavalos de cabeça pesada precisam ser ensinados a ser leves, e o cavalo de cabeça leve deve ser mantido leve. Ao manejar as rédeas nessa fase, o cavaleiro usa principalmente puxa e folga leve. Primeiro uma rédea e depois a outra para manter o potro com seu focinho recolhido, né? E deixando ver a mão para virá-lo com puxões e folgas leves, né? Então, uma ação mais lateral de mão. A partir de agora, o cavaleiro deverá poder usar tanto uma mão quanto a outra e ter o mesmo sistema de manejo de rédeas com cada mão. Ele terá que fazer isso até que o treinamento do cavalo termine. Enquanto o potro estiver no hackamore, e mesmo na rédea dupla, no 4 rédeas, o cavaleiro deverá sempre usar a mão do lado que está virando. Eu não sei se já dei essa explanação aqui, mas o 4 rédeas é a transição do hackamore pro freio, né? Então o cavalo o cavalo é domado com um hackamore de espessura maior, né? Geralmente 3/4, mas pode ser até uns 5/8, que é mais grosso ainda, e vai diminuindo 3/4 pro 3/8. Agora eu perdi. 3/4, 5/8. Aliás, o mais grosso é o 7/8. Então, eles são domados com 3/4 ou 7/8. Diz que tem até de 1 polegada, que é um bitolão assim. E aí eles vão pros mais finos, né? Então começa com 3/4, vai pros 5/8, meia polegada, e aí eu acho que é 3/8, que já são os fininhos que você usa ele e começa a colocar o freio junto, né? No começo você usa deixa o freio pro cavalo acomodar na boca, usa só o hackamore, vai usando cada vez mais freio e menos hackamore, até que você só usa o freio e aí tira o hackamore. Só deixa um que é bem fininho, que chama bossalita, que é para cabrechar o cavalo, tá? Então, essas 4 rédeas é essa transição, né? Enquanto o cavalo ainda tá no hackamore, para começar a usar, e tá com o freio na boca para ir transitando, né, a ação do hackamore pro freio. Aí vamos lá. Isso significa que ele deve continuar trocando de mãos nas rédeas, né, o cavaleiro, enquanto trabalha com seus cavalos. Isso é feito porque o cavalo começa a observar a mão do cavaleiro, e ele aprendeu a parar e virar por causa disso. E se o cavaleiro não trocar de mão, ele fica fora de posição, né? Provavelmente aqui porque ele não viu a mão e não se prepara para o movimento, né? A mão é um sinal do movimento que vai acontecer, né? Quando ele fica fora de posição, ele fica unilateral, né? Um lado predominante.
Ele se levantará muito alto do chão com as patas dianteiras quando for virado. Ele consegue escorar no hackamore e ficará duro. Ele também ficará aquém da meia volta, né? Ou seja, o movimento de meia volta ele vai encurtar ele. Depois que ele aprender a trabalhar, mantenha-o trabalhando no estilo ou forma como aprendeu a trabalhar. A maneira mais rápida de fazê-lo sair da posição é controlar com a rédea de pescoço muito cedo e continuamente. O cavalo de hackamore deve ser julgado pela forma como ele trabalha e não pela forma como ele trabalha a rédea de pescoço. Quando o cavalo aprende a trabalhar até o momento de passar para as 4 rédeas, uma rédea é trabalhada um pouco mais curta que a outra, e o cavaleiro fica trocando de mão nas rédeas, para qualquer lado que esteja virando. Pelas fotos, pessoal, vou ver até se eu mostro aqui. Não. Tava tentando ver se ele... Mas nas fotos ele tá usando as 2 mãos. Só com uma mão predominante mesmo. Mas vamos continuar. Tá. Quando o cavalo está preparado, uma rédea do lado que ele está virando é um pouco mais curta que a outra. Então o cavalo sabe para que lado ele está virando. Trabalhar uma rédea mais curta que a outra não seria perceptível aos olhos, mas o cavalo perceberá. À medida que ele está nas 4 rédeas e aprende a carregar o freio, quando está pronto para ser trabalhado um pouco nas rédeas do freio, ele gradualmente aprende a parar com suas rédeas sendo puxadas uniformemente, né? As duas o mesmo tanto, e virar todas as vezes com a rédea do pescoço, né? Então, aqui o cavaleiro começa a fechar a mão, né? Porém, sempre há exceções à regra. Alguns poderão ser trabalhados pela rédea de pescoço, desde o momento que são iniciados até finalizados, sem sair de posição. Estes, né, que desde o começo você consegue pôr rédea de pescoço e ele não sai de posição, são poucos e raros. Alguns deles podem até ser muito leves, outros nem tantos, e outros são muito pesados no hackamore. Os que são muito leves devem ter um hackamore macio para não entortar o nariz, e o hackamore deve ser mais frouxo, mas não tão solto que o cavaleiro não possa fazer o doubling se necessário. Os pontos muito leves não precisam de muito tucking, pois seus narizes abaixarão de qualquer maneira. Esses potros já são leves, então não precisarão ser amolecidos, né? Não precisa deixar eles mais leves. É isso que o cavaleiro quer. Então a ideia é mantê-los leves. Deve ser lembrado que quanto mais duro o hackamore é puxado, mais duro o cavalo fica no hackamore. Vou tomar um café porque tô com a garganta meio... É aqui que os puxões... É aqui que toda vez que você puxa e solta a rédea de maneira leve, e que não são mais pesadas do que a cabeça do cavalo, são usados para manter o cavalo com o nariz abaixado. Manter o cavalo leve e com o nariz abaixado. Nesse tipo de cavalo, o cavaleiro pode desenvolver uma mão leve, sempre sentindo o nariz do cavalo antes de trabalhar e enquanto trabalha. Sentir o focinho do cavalo é sempre feito com um toque e folgando, né? Aqui ele não fala de puxar, mas sim de tocar, né? Tatear o focinho do cavalo com a rédea, obviamente, e aí você solta e aí você pede. E aí você vê a intensidade que você vai pôr na puxada. Aqueles cavalos que não são tão leves devem usar um hackamore pesado e macio, apertado o suficiente para que ele o sinta. O cavaleiro deve prepará-los com o tuck para a parada e virá-los mansos sempre usando uma rédea só. Então, aqui corrobora com o que o Rude falou, né? Ele fala de usar o tucking para a parada, então o tucking para uma transição. O uso de uma rédea e o uso do doubling os deixará leves em alguns dias. Eles devem ser sempre puxados se não cederem ao hackamore. Mas se eles estão melhorando devagar, não os puxe. Trabalhando em uma rédea com o puxa e afrouxa dará o significado de um movimento vindo e eles vão se tornar mais leves. Esse puxado aqui, tá? Eles devem ser puxados sempre que não ceder o hackamore. É aquele que a gente já falou nos capítulos para trás, tá? Acho que melhor do que eu explicar aqui e ficar enrolando muito é você ir lá e assistir. Acho que deve ser, sei lá, parte 3, 4, por ali.
O cavaleiro não deve fazer o doubling a não ser que seja necessário, e sempre fazer o doubling em ambos os lados quando fizer. Deste jeito, eles não ficarão unilaterais. Sempre se certifique que o cavalo precisa do doubling antes de fazer. Quando o potro não quer ceder ao hackamore ou não presta atenção nele e quer fazer do jeito dele, em maior ou menor grau, deve ser feito o doubling. Mas o cavaleiro deve dar a ele o benefício da dúvida antes de puxar. E não fazer o doubling por cada pequena coisa que ele não fizer. Nesse estágio, o cavalo deve estar sempre se movendo quando puxado, ou ele provavelmente irá empinar, porque seus pés provavelmente estarão no lugar errado. Se ele começar a recuar, deixa a cabeça dele voltar, e aí empurra ele para frente de novo. Conforme ele avança, puxa com força quando as patas dianteiras estiverem fora do chão. Então ele pode colocar os pés sobre ele para poder se virar. O hackamore deve estar neles para que eles sintam isso o tempo todo, mas não bem apertado, pois seus narizes ficarão dormentes depois de um tempo e eles não serão capazes de senti-lo. Cavalos de cabeça pesada devem ter um hackamore grande e rígido no início, bastante confortável na mandíbula, mas não bem apertado. Eles têm que ser dobrados mais do que outros para serem soltos. Dobrados aqui do doubling, tá? Eles geralmente colocam o nariz para fora ao virar, portanto é melhor puxá-los 1 ou 2 vezes por dia durante 2 ou 3 dias. Uma correia pode ser colocada na boca dele e amarrada onde fica enrolada a rédea ali, atrás aqui, tá? Não consegui visualizar isso aí, assim, não tem nenhuma imagem, aliás, mas eu imagino que é fazer quase igual um bocalzinho, né? Então você passa uma correia na boca do cavalo e amarra ali na rédea que tá ali no hackamore. Isso irá deixá-los leves mais rapidamente. Deixe com eles por 2 ou 3 dias. Faça-os ir em direção ao obstáculo, cerca o celeiro e puxe para o lado onde o obstáculo pro lado do obstáculo para fazer ele parar e virar. Em seguida, leve-os de volta para o outro lado e puxe-os em direção ao obstáculo. Puxar com um grande puxão forte e afrouxe quando as patas dianteiras estiverem fora do chão. Embora isso não vá machucá-los ou prejudicá-los de qualquer forma, não deve ser exagerado. Depois que eles aprenderem a ceder ao hackamore, eles precisarão de muito pouco doubling. Os de cabeça leve cede ao hackamore desde o início e o de cabeça pesada, não. Se quando você faz o tanking, né, quando você recolhe, prepara eles, né, com uma rédea de cada lado, e suas patas começarem a ficar alguns centímetros abaixo deles, né, começar a engajar, o cavaleiro não deve fazer isso mais. Se o cavalo for montado por 2 ou 3 horas, mova o hackamore para cima ou para baixo no nariz a cada hora, para que o cavalo continue sentindo ele, né, mudar o hackamore de posição. Quando ele começar a ficar mais leve, coloque um hackamore macio, de tamanho médio nele, pois ele tentará fugir da rigidez do hackamore e entortará o nariz, né? Se você manter ele no hackamore muito rígido. Cavalos de cabeça pesada precisam de uma cavalgada constante. Um potro naturalmente preguiçoso precisará acordar de vez em quando. Ele aproveitará o cavaleiro, ele se aproveitará do cavaleiro, né? Indo dormir e não ficando mais leve como deveria. Acorde-o e faça-o ficar leve, mas ele não deve ficar tão agitado a ponto de querer ficar dançando, empinando o tempo todo. Todos os potros aprenderão mais com 2 horas de cavalgada por dia do que com cavalgadas mais longas. E 2 horas já é uma bela montada, né? Um cavalo. E devem ser montados todos os dias, se possível. Depois que eles estiverem indo bem, eles precisarão de passeios mais longos. Lembre-se de que o hackamore for mantido bem apertado na mandíbula o tempo todo, a dor do nariz deixará de incomodá-los depois de um tempo, né? Vai desensibilizar. E eles ficarão realmente duros ao hackamore. O cavaleiro deve usar o bom senso e não exagerar em nada, especialmente no doubling. Potros devem ser puxados na hora certa e isso não irá prejudicá-los. E sim deixá-los em paz. Ele deveria deixá-lo em paz, né? Acorde-o, faça-o ficar assim, mas ele não deve ficar tão...
Pulei uma parte aqui. Ah, tá, achei. O cavaleiro deve usar o bom senso e não exagerar em nada, especialmente no Dublin. Os potros têm que ser puxados na hora certa e isso não vai machucá-los. Mas quando eles estão bem, deixe-os em paz. Então o cavaleiro poderá sempre dobrá-los quando necessário. Um potro cansado nunca deve ser puxado, ao menos que chegue a um ponto que não haja mais nada a fazer. Mas aí você já passou do ponto, né? Você já tá errado. Quando cansado, ele ficará pesado com o hackamore. O cavaleiro deve trabalhar o potro mais leve e lentamente possível. Então ele não terá que puxá-lo. Um potro cansado pode aprender a fazer muitas coisas ruins em apenas alguns minutos se for puxado demais no hackamore. Uma das piores coisas que ele pode aprender a fazer é se esconder da puxada virando a cabeça, sem se virar, né, sem virar o corpo, com a cabeça dobrada. Há muitos cavaleiros que dobram demais os seus potros porque não compreendem os princípios básicos do manejo das rédeas e os diferentes passos que se sucedem. Compreender os princípios básicos e a aplicação das diferentes etapas na hora de aplicá-los elimina os doublings desnecessários. Eu até estava assistindo um vídeo do Cody Deering esses dias, ele fala, né, chega um ponto que o potro não te permite mais fazer o doubling, né, porque é uma chamada de atenção, né, e ele não permite mais no sentido de que ele responde antes porque sabe que se não responder, ele vai ser dobrado. O cavaleiro deverá fazer um círculo com os potros tanto quanto possível, com ou sem o gado. Círculo ajuda a posicionar os pés e ensina a correr com as rédeas soltas. Lembre-se, não tenha pressa para terminá-los, não sobrecarregue. Ninguém consegue domar um bom cavalo com pressa e qualquer um pode estragá-lo. Alguns podem precisar ser ferrados imediatamente e devem ser ferrados nas patas traseiras. Eles devem ser ferrados se estiverem doloridos nas dianteiras também, né? Então, imediatamente ferra os pés e aí se começar a sentir a mão, ferra a mão também. Deixar um potro ficar com as patas dianteiras doloridas e fazê-los esbarrar é uma questão de opinião pessoal, né? Ou seja, o cavalo tá com a mão dolorida, evita pôr peso na mão, joga o peso para trás e aparentemente o cavaleiro se aproveita disso para ensinar a esbarrar, né? No entanto, um cavalo que foi ferrado no início irá deslizar tanto quanto aquele que não foi. Há uma tendência do bridão de montar nas rédeas, né? Pelo contexto aqui dá a entender que montar com contato, né? Contato demais. O cavaleiro deve observar isso e manusear o bridão da mesma forma que o hackamore, com puxões com puxa e folga leves, né? Pega e solta leve. E não deve segurar na cabeça do cavalo, né? Se agarrar à cabeça do cavalo. O cavaleiro está criando com os potros o sistema pelo qual eles aprenderão a trabalhar da maneira que o cavaleiro deseja que trabalhem. Existe um sistema definido e etapas definidas a serem seguidas ao trabalhar os potros com o hackamore, a fim de trazer à tona a ação e a vida neles. Bom, acabamos o capítulo de hoje. Esse aqui foi só um capítulo bem grande, acho que umas 5 páginas, apesar que tem imagem, mas é isso aí. Eu queria aproveitar para recomendar algumas coisas, porque a gente vê que aqui ele fala de hackamore mais rígido, hackamore maior, mais macio, enfim, vários tipos de hackamore. No Brasil a gente ainda não tem muitas pessoas que fazem hackamore, e principalmente pessoas que fazem hackamore seguindo especificações que são detalhes que muitas vezes fazem diferença, né? Essa questão da rigidez, a questão do número de tento que tem na trança, né? O corpo tem mais ou menos trança, o focinho tem mais ou menos trança, a distância do focinho, né? A distância do heel knot, né? Que é o nó de baixo, o comprimento do hackamore, todas essas coisas são coisas que interferem, né?
Inclusive, tem muito hackamore que você compra, comercial principalmente, né, que vende importado, né, que o meio dele nem sequer é de couro, né? O certo é a alma que a gente fala, né, que é a parte de dentro do hackamore ser de couro. E é essa alma que vai determinar muito da rigidez do hackamore, se ele é mais maleável, né, ou se ele é mais rígido. E aí quando você põe uma corda, eles falam que isso não tem vida, além de ficar muito mole, mole demais, né? E o hackamore precisa de uma rigidez para conseguir trabalhar em certas pontas. E também tem alguns que são feitos com a alma de cabo de aço, que aí ele fica também duro demais, né? Então, se você está interessado aqui, se você gostou, eu recomendo você procurar o Túlio Cruz Marins, tá? No Brasil que eu conheço, é o único cara que faz, estuda e usa, né, o hackamore. Eu comprei um hackamore dele, quero comprar outro, não comprei outro por falta de dinheiro. Tem um Romal dele também. E quando você vai falar com ele que quer um hackamore e tal, ele conversa com você, fala que cavalo que você tem, que tipo de cavalo você vai usar, para que função, é para domar, é para refinar um potro, para que é, que ele vai, como que fala, projetar quase, né, um hackamore para sua necessidade. E ele também tem um canal no YouTube e vale a pena seguir ele também no Instagram, que ele posta bastante coisa interessante, não só dessa parte dessa arte com couro, né, que ele faz, mas também do dia a dia no dia a dia na fazenda, de horsemanship, de stockmanship e tudo mais. Então, é muito interessante. No mais, eu acho que é isso, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.